Enquanto muitos dormem, Deus está acordado e cuidando de você. A madrugada é um tempo onde a alma grita em silêncio e o céu responde com misericórdia. O Salmo 23 é mais do que um texto bonito, é um lembrete poderoso de que, mesmo no vale da sombra da morte, você não está sozinho. Se você precisa de consolo, direção ou força para continuar, hoje, ore para Deus com base no Salmo 23 e eu te garanto, Deus vai ouvir você como Ele sempre te escuta quando você ora de coração. Boa madrugada! É no silêncio da noite que muitas pessoas enfrentam suas maiores batalhas. E talvez agora, enquanto o mundo está calado lá fora, a sua mente esteja barulhenta aqui dentro. Ansiedade, medo, dúvidas, tudo isso parece ganhar mais força quando a escuridão toma conta. Mas essa é justamente a hora em que Deus mais se aproxima. Ele está aqui, no silêncio, no escuro, no cansaço. Ele está presente. E é por isso que hoje você vai ver sobre este salmo, o Salmo 23. Um salmo conhecido, mas que guarda verdades profundas que, se você realmente meditar nelas agora, vão te transformar. Mas então, antes de começarmos, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso fortalece nosso ministério e permite que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agora, feche seus olhos, acalme sua mente e vamos para o vídeo. O Salmo 23 começa com uma das declarações mais poderosas da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase de conforto, é uma escolha de fé. Dizer o Senhor é o meu pastor é declarar que você não caminha sozinho. É assumir que, mesmo sem entender os caminhos da vida, você está sendo conduzido por alguém que vê além do que os seus olhos enxergam. Durante a madrugada, quando tudo parece mais difícil, mais solitário e mais pesado, essa verdade ganha uma força diferente. Porque é no silêncio da noite que sentimos com mais intensidade as nossas carências. Falta de paz, de direção, de respostas. E é justamente nesse momento que Deus sussurra ao nosso coração. Você não vai faltar de nada, porque eu estou aqui. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a imagem de um Deus que cuida, que não apenas comanda, mas também nos conduz com delicadeza. Você já tentou dormir com o coração agitado, a mente acelerada? É quase impossível. O corpo se deita, mas a alma continua de pé, inquieta. E é aí que entra esse versículo. Deus quer nos ensinar a descansar de verdade. Não um descanso qualquer, mas um descanso que renova. Um descanso que só existe quando entregamos o controle das situações nas mãos dele. Ele não te quer vivendo em exaustão constante. Ele quer te deitar em pastos verdes, longe do barulho, longe das pressões, longe das cobranças internas. E perceba, ele nos faz deitar. Muitas vezes, nós insistimos em continuar lutando sozinhos, tentando resolver tudo do nosso jeito. Mas chega uma hora que ele nos desacelera, que ele diz: Filho, filha, agora é hora de deitar. Eu cuido daqui. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A alma é o lugar onde a gente sente tudo: alegria, dor, saudade, culpa, frustração. E quando ela se cansa, nada funciona direito. Por isso, o salmista diz que Deus refrigera a alma. Ele traz alívio onde mais dói. Ele refresca aquele sentimento que parecia insuportável. Talvez você esteja passando por algo que nem consegue explicar para ninguém. Algo interno, silencioso, mas profundo. Deus conhece isso. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele entende os medos que você não conseguiu colocar em palavras. E Ele está aqui, nessa madrugada, para refrigerar a sua alma. E depois que Ele refrigera, Ele guia. Ele mostra o caminho certo. Às vezes, estamos tão perdidos em nossas decisões, sem saber o que fazer, sem direção clara. Mas Deus promete nos guiar pelas veredas da justiça. E não por mérito nosso, mas por amor do seu nome. Ele faz isso porque nos ama, porque tem aliança conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse versículo é o coração do Salmo 23. O vale da sombra da morte representa os momentos mais escuros da vida. Pode ser um luto, pode ser uma crise de pânico, uma depressão, uma perda inesperada, um diagnóstico difícil, uma traição.
uma queda espiritual. Todos nós, em algum momento, atravessamos esse vale. Mas o salmista não diz que vai ficar no vale. Ele diz que vai andar. Ou seja, o vale não é o seu destino. É só um trecho do caminho. E o mais importante, Deus está com você no meio dele. Você não está passando por isso sozinho. Ainda que ninguém entenda, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém estenda a mão, Deus estende. Ele está aí com você agora. E é a presença dele que tira o medo. Não é que o problema desaparece. É que o medo se torna pequeno diante da certeza de que ele está ao seu lado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte do salmo é profunda. A vara era usada para corrigir ovelhas que estavam saindo do caminho. O cajado, para puxá-las de volta com cuidado. E ambos, correção e direção, são expressões de amor. Deus não nos deixa soltos. Ele nos disciplina, sim, mas com carinho. Ele nos puxa de volta quando começamos a nos afastar. Quantas vezes você já sentiu aquele incômodo depois de uma escolha errada? Aquilo é o cajado de Deus. Ele não te deixa no erro. Ele quer te trazer de volta, porque Ele te ama. E, por incrível que pareça, até isso consola. Saber que temos um Deus que não desiste de nós, mesmo quando a gente erra, é um consolo poderoso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Essa é uma das imagens mais fortes de honra e restauração. Mesmo quando pessoas te desprezam, Deus te honra. Mesmo quando te rejeitam, Deus te unge. Mesmo quando o mundo te vira as costas, Deus senta contigo à mesa. E essa mesa é preparada na presença dos inimigos, ou seja, quem tentou te ferir vai ver Deus te exaltar. E Ele não só te honra, Ele cura a sua mente. Unges a minha cabeça com óleo é uma referência ao cuidado de Deus sobre os pensamentos, sobre a mente cansada, sobre as feridas emocionais. E o resultado? Seu cálice transborda. Você passa a viver em abundância. Não necessariamente de bens materiais, mas de paz, de graça, de presença divina, de sentido. E isso vale mais do que tudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, até nos ruins. A misericórdia de Deus não depende do seu desempenho. Ela te persegue, te alcança, te sustenta. Mesmo quando você falha, mesmo quando você pensa em desistir. A bondade de Deus não é passageira. Ela está te seguindo agora mesmo. Talvez você ache que não merece, que tem pecado demais, eu demais, passado demais. Mas a misericórdia é justamente isso, receber o que não merecemos. E ela está aí, nessa madrugada, pronta para te restaurar. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a promessa final. E habitar não é visitar, é morar, permanecer. Deus quer que você esteja com Ele, não só quando as coisas estão difíceis, mas todos os dias. Na casa dele tem paz, tem direção, tem cuidado. E essa casa não é um lugar físico apenas, é um estado de espírito. Um coração que decidiu permanecer com Deus. Nesta madrugada, Deus está te chamando para isso, para habitar, para ficar, para descansar nele. E agora que você tem tudo isso em mente, feche os seus olhos e faça uma oração. Senhor meu Deus, obrigado por ser o meu pastor. Mesmo quando eu não entendo os caminhos, eu escolho confiar na tua direção. Hoje, nesta madrugada, eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que me tira a paz. Eu deixo aos teus pés o peso que me impede de descansar. Conduz-me, Pai, aos teus pastos verdes. Acalma a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Mesmo que eu esteja passando pelo vale, eu sei que não estou sozinho. A tua presença é a minha força. Corrige-me quando for preciso e